Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estar falando sobre Romanos, capítulo 4. Para você que está nessa jornada com a gente veio falando de Efésios, agora estamos em Romanos e hoje já estamos no capítulo 4, no qual nós vamos falar um pouquinho da fé de Abraão, vamos falar um pouquinho da graça, daquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós nessa carta para a igreja de Roma. E eu tenho certeza que vai ser bênção, tenho certeza que vai ser, mais uma vez, impactante para as nossas vidas. Obrigado por cada um que se achegou, uma alegria, é um prazer, e isso é fruto da graça, né? Favor imerecido. Deus, ele é bom com a gente. E mesmo quando a gente não foi, ele se entregou por nós. Como eu amo esse Jesus. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou pedir o Bruno, pode abrir para a gente com uma oração, pedindo para que Deus abençoe esse ensino bíblico, para que o Espírito Santo venha dar direcionamento, por favor. Claro. Bom, hoje com esse louvor delicioso, é difícil de não repetir as palavras do louvor. Vou começar, meu Pai, pedindo, passa nas nossas casas, vem nas nossas casas, abençoa nossas famílias, toca a vida de cada um. A gente sabe que quando tua presença chega, não precisa palavra nenhuma. É tão maravilhoso sentir a tua presença, que tudo que nós precisamos é da tua presença, Pai. Então, visita cada um de nós. Estamos aqui reunidos em teu nome para estudar a tua palavra, para conhecer melhor os teus ensinamentos. Traz luz, traz claridade, traz conhecimento, sabedoria para nós. Te agradecemos, meu Pai, te agradecemos por esse dia maravilhoso, mais um dia lindo que o Senhor trouxe para nós e a oportunidade de estar nesse estudo. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui, então, o livro de Romanos, e assim a gente vai dar início. Eu dar a paz do Senhor para o meu pai, pastor Paulo Galvão, acho que ele se conectou aqui. Depois eu vou dar uma oportunidade para ele falar. Pai, Senhor, Filho, Deus abençoe. Amém. Pai, Senhor, Deus abençoe. Boa aula aí. Então, capítulo 4 do livro de Romanos começa assim, né? Portanto, que diremos de nosso antepassado Abraão? Só lembrando, recapitulando, né? Paulo está escrevendo aqui, ele meio que escreve falando para um judeu. A maior correção aqui que Paulo traz para a igreja de Roma é como se ele estivesse falando com um judeu fictício, né? Lembrando de como os judeus eram e dessa nova aliança em Cristo, né? Então, aqui ele está falando, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Por que ele fala isso, né? Ele está lembrando de que Abraão é uma figura muito respeitada para os judeus, porque foi através de Abraão que tudo começou, através de Abraão que Deus começou a se manifestar e falou para Abraão, né? Você será pai de muitas nações. Ele foi um homem escolhido por Deus para começar esse movimento de Deus, né? Na Terra. Então, ele lembra os judeus aqui, né? O que diremos de nosso antepassado Abraão por causa da questão da circuncisão. Mais à frente nós vamos ver. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Nós não somos justificados, nós não reconciliamos com Deus por nossas obras. Não existe obra suficiente que eu possa fazer, que você possa fazer, que seria merecedor ou merecedora da graça de Deus, do favor de Deus. Então, é fruto do próprio Deus, da própria graça dele para conosco. Então, o apóstolo Paulo aqui está lembrando que
Abraão não foi justificado pelas obras, né? Porque senão ele teria pelo que se gloriar. Uma vez que um homem consegue ter esse favor de Deus pelas suas próprias forças, pelas suas obras, a gente poderia se tornar orgulhoso, poderíamos ter o que se gloriar de nós mesmos. Tá vendo? Eu consigo, né? Eu consigo pela minha própria força, eu consigo pelo meu próprio braço. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, no seu, né, todo-poderoso, sabendo disso, né, foi o próprio presente dele. Nenhum homem é capaz de comprar essa graça, nenhum homem foi capaz de vencer, de realmente colocar em prática a lei, a não ser Jesus, né? Então, ele mandou o próprio Filho para mostrar para nós o que é realmente praticar a lei, e através do Filho dele, Jesus, que nós nos reconciliamos. Abraão se destacou pela sua fé, né? Vocês vão ver aqui mais para frente, mas o apóstolo Paulo está deixando bem claro que não é pelas obras. Abraão, mesmo sendo um homem que foi muito reconhecido pelos judeus na época, um homem, né, obediente a Deus. Deus falou: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai. Abraão, eu quero que você me dê o seu filho Isaque. Abraão foi, subiu o monte para dar o filho dele. Então Abraão era um homem muito obediente, era um homem que vivia, né, a lei, assim, e mesmo Abraão, né, com sua obediência à lei, não foi essas obras que trouxe o favor, a graça, a promessa de Deus sobre a vida dele, né? 3, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando: Abraão creu em Deus, e isso foi lhe creditado como justiça. Então a justiça de Abraão veio por causa da sua fé em Deus. A justiça de Abraão veio por causa da sua devoção, a sua fé, sua crença em Deus. Então não foi as obras, não foi nem a sua, né, a sua obediência, mas foi a fé dele naquele Deus que o chamou, que prometeu coisas para ele. Nós sabemos que Abraão teve uma promessa do filho Isaque, e sempre sendo um homem de fé, né? A promessa de muitas nações, ser pais. Deus falou para ele, né? Conta as estrelas do céu. Você pode contar? Você vai ser pai de muitas nações. Então, Abraão creu naquilo que Deus falou, Abraão creu, teve fé naquela promessa que Deus entregou para ele, e isso chamou a atenção, isso colocou, né, como justiça de Deus, como certo com Deus, como tendo reconciliação com Deus, amizade com Deus. A fé dele destacou. Versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, né, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Quem trabalha, né, quem trabalha precisa receber, né? O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Deixa eu pular para o 5 para ver aqui o que ele está falando. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro, né, que mesmo sem trabalhar, mesmo sem obras feitas, né, quem confia em Deus se justifica, sua fé lhe dá crédito como justiça. Então não é pelas obras, não é pela força do trabalho, mas é pela confiança em Deus, em saber que Deus é aquele que está fazendo, que prometeu, e isso foi o que chamou a atenção de Deus para Abraão, né? E o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos judeus aqui, porque os judeus eram muito apegados à lei, os judeus eram muito apegados às suas próprias... Em inglês a gente fala self-righteousness, que é justiça própria. Eles eram, né, nós sabemos que os judeus falaram para os discípulos, né? Os discípulos de vocês, quando falou para Jesus, não jejua, os discípulos de vocês, seu Jesus, não faz isso.
tem aquela passagem do judeu, né, que chega e fala, Senhor, eu faço tudo, o Senhor me pede, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Então os judeus eram muito cheios dele. E o apóstolo Paulo está quebrando aqui esse entendimento judaico de que as práticas, as suas obras o levariam a estar certo com Deus, mas é o próprio Deus mesmo, é o favor dele, trabalhando em favor do povo dele. Então, não é o trabalho, não é o quanto a gente faz, é algo imerecido mesmo da parte de Deus. Nossa, eu tô com calor aqui, deixa eu tomar uma água. Versículo 6 diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Então, Davi falou a mesma coisa, né? Davi enfatizou que não é as obras. Davi enfatizou, né? Provável que em um de seus salmos que ele escreveu, de que o homem ele não ganha favor de Deus, ele não tem essa reconciliação com Deus através das obras. Antigamente, os judeus mostravam essa aliança com Deus através da circuncisão, né? Então, o povo de Deus ia lá, né? Deus pediu para Abraão, né? Deus pediu para o povo para se circuncisar, como uma forma de mostrar a aliança, como uma forma de mostrar, igual nós temos hoje o batismo, né? Nós batizamos porque mostramos para o mundo que nós fazemos parte, estamos fazendo uma aliança com Deus. Antigamente tinha a circuncisão. Porém, o apóstolo Paulo ele enfatiza muito nessa carta para Romanos, que não é a circuncisão que tanto o judeu tinha, né, orgulho de falar, mas a circuncisão do coração, né? A circuncisão do coração é o coração estar verdadeiramente em Deus. E a circuncisão é algo que Deus realmente pediu para o povo como uma mostra, né, de um selo, uma mostra de uma aliança. Antigamente o povo tinha muita... Quem é mais velho que vai saber, né, selava as coisas, colocava na carta um selo, então era como se fosse um selo de um povo, né, que está fazendo uma aliança com Deus. Mas Deus sempre esteve preocupado verdadeiramente com o coração do homem estar em Deus, não somente né, o que eu posso falar assim, o título de se chamarmos cristãos, o título de se, né, considerarmos que para realmente só, né, colocarmos para fora, eu sou crente ou eu sou cristão, e mostrar talvez que eu sou melhor ou eu sou certo, né, que muitas vezes aconteceu. Nós temos muitos relatos também na igreja, na história da igreja, que aconteceu isso, né? Então, o apóstolo Paulo já desde cedo já chama aqui os judeus a esse entendimento que Deus não está atrás da circuncisão física, mas da circuncisão do coração, né? E não é as suas obras, não é as obras que vão trazer esse favor de Deus, mas é o próprio presente dele que ele nos dá, né? Por amor, ele nos dá para que nós venhamos a se reconciliar com ele. Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Então, nós temos as nossas transgressões apagadas, perdoadas, porque pela fé, né, pela fé, nós aceitamos esse Jesus, e esse Jesus perdoa os nossos pecados, esse Deus perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, né, uma vez que nós confessamos os pecados para Deus, uma vez que nós abandonamos o pecado, abandonamos o erro, Deus ele tem todo o prazer de perdoar os nossos pecados, né, apagar, colocar no mar dos esquecimentos e ter essa reconciliação conosco, né? Uma coisa que afasta Deus de nós é o pecado. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus de tamanha santidade. A Bíblia fala que ninguém ainda viu Deus, ninguém vai ver ainda esse Deus, o Deus Pai, de tamanho peso de glória, tamanho peso de santidade. Então, uma coisa que
Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então ele está pronto para perdoar, está pronto para colocar no mar do esquecimento, uma vez que nós pedimos, confessamos para ele e abandonamos, né? E mudamos. Então, esse é o nosso Deus, né? Um Deus que é demorado em se irar, um Deus que é demorado, né, que ele quer que todos se salvem, ele quer que todos venham fazer parte desse reino, quer que todos venham morar, né, nessa morada com ele que nós vamos ter. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, né? Uma vez que nós deixamos o pecado, uma vez que nós deixamos, mudamos, nós se tornamos certos diante de Deus, né? E isso nos traz paz. Estar bem com Deus nos traz paz. Romanos 12, nós vamos chegar lá ainda, fala, né? Não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas seja renovado, né, na mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então é uma paz que excede o entendimento humano, e estar reconciliado com Deus, estar de bem com Deus, né? O pecado nos afasta dele. Então, é muito prazeroso. Versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Nós dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Então, essa felicidade, essa paz com Deus, ela é para todos, né? Ela não é só para o povo judeu, ela é para os gentios, ela não é somente por causa da circuncisão, ela é pela fé, né? A salvação é pela fé. Nós fazemos parte desse reino, nós estamos aqui pela fé. É tudo pela fé, né? Então, é essa fé que nos faz crer nesse Deus, que nos traz a nossa circuncisão que os judeus tinham antigamente. Então, pela fé, nós temos paz com Deus, pela fé, nós estamos reconciliados com Deus, fé nesse Deus, né? Fé em que ele é Deus e está no controle. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui apontando para o nosso patriarca, apontando para Abraão, mostrando, né, que a fé lhe foi acreditada como justiça. Então é a fé, é somente pela fé, dom de Deus, né, que Deus nos dá, presente de Deus. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Ele está apontando aqui para a questão de que o apóstolo, que Abraão teve essa amizade com Deus novamente, mesmo antes da circuncisão, né? Abraão se destacou por causa da fé dele, teve uma promessa de Deus, né? Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho mesmo na velhice para Abraão. Sara, para aqueles que conhecem a passagem, a mulher dele, deu risada, desacreditou, e eles esperaram por muitos anos, né? E ele sempre firme na promessa, ele sempre firme naquilo que Deus tinha falado para ele, sempre firme naquilo que Deus prometeu. Então, nós vemos nesse caso uma circunstância de que, imagina, você esperando anos e anos uma promessa que Deus deu. Para uma pessoa normal, é muito provável que a pessoa vá desanimar na fé, talvez, naquela promessa, mas Abraão sempre respondeu a Deus com uma fé inabalável em tudo que Deus falou. E o apóstolo Paulo aqui está apontando, né, nessa passagem, sempre apontando, enfatizando e reforçando de que essa fé de Abraão que trouxe para ele, né, essa amizade, essa justiça, essa reconciliação, né, essa amizade com Deus. Não foi a circuncisão, né?
foi uma fé inabalável, foi uma fé em crer de que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus fez promessas para Abraão, né, de dar filho, e deu Isaac. Né? Deus testou a fé. Nós vamos ser testados em nossa fé. Deus testou a fé de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé, porque tudo que Deus falava para ele, ele fazia, e ele tinha uma fé, né, de que Deus iria. Quando ele foi subir no monte, levando o seu filho Isaac, né, ali é uma mensagem também tipológica do pai, uma mensagem do pai crucificando o filho, que nós temos Deus que crucificou o seu próprio filho para nós, né? É uma mensagem ali também tipológica da Bíblia. Ele foi, mas ele sabia que Deus, quando Isaac pergunta para ele, né? Tem cutelo, tem isso, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Né? Ele falou: Deus proverá. Deus proverá. E essa é o nome da nossa igreja. Eu acho bonito isso, porque o nosso ministério é Jeová Jireh, que quer dizer Deus proverá. Então, essa fé de Abraão, sabendo que Deus proverá, é isso que o apóstolo Paulo está apontando para nós. Para nós termos fé, para o povo judeu, né, que ecoa para nós até hoje, né, que não é as nossas obras, que não é os nossos esforços, mas é a fé nesse Deus, sabendo que Ele proverá, sabendo que Ele está no controle de tudo. Né? E para aqueles que sabem, né, apareceu um cordeiro no alto do monte, para que ele possa sacrificar. Esse cordeiro representa Jesus. Versículo 10 diz assim. Não, versículo 9, decide-se a felicidade. Não, versículo 10. Sobre quais circunstâncias. Não, já li o 10 também. Assim. Vou marcar aqui. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Tá? Então, aqui ele está falando, ele recebeu o selo, recebeu a circuncisão, a aliança com Deus, quando ele nem ainda era circuncidado. O que mostra, o que dá o nosso entendimento teológico, que não é as nossas obras. Por muito tempo a igreja, no passado, né, carregou que as obras eram o que faria com que nossa salvação fosse alcançada. E esse foi um erro, né, um erro e uma falta de entendimento, no qual nós temos nosso grande famoso protestante Martinho Lutero, que estudou, né, e foi contra essa teoria e trouxe, né, o protestantismo para nós. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Aqui aponta, Abraão é o pai das nações. Né? Deus prometeu para ele que ele seria pai de muitas nações. Através de Abraão, nós fomos... o evangelho, né, foi chegado a nós, os gentios, que somos nós, né, se você não é judeu, se achegou a nós. Então, ele é pai de muitas nações, né? Mesmo sem sermos circuncidados, a fim de que a justiça fosse para todos nós. Deus, ele está usando o evangelho, começou com o nosso patriarca Abraão, e assim o evangelho sendo propagado através de nós, para nós, né, por nós. Então, é isso que aconteceu e vem acontecendo. Versículo 12. É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Né? Apontando mais uma vez aqui para a fé. 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé.
Nós sabemos que a lei foi aquilo que Deus usou para mostrar para o homem o quão pecador nós éramos, ou nós somos, né? A lei, para aqueles que talvez não entendam muito bem quando se fala da lei, o Antigo Testamento, os mandamentos que foram dados, e os mandamentos, sem a lei nós não entenderíamos o que é pecado, sem a lei nós não entenderíamos quão depravado nós somos, né? O quão desobediente nós somos a esse Deus, a santidade que Ele quer de nós. Então a lei foi importante, né? Porém a lei deu luz no quão, né, pecadores nós somos. Mas a graça, que é o que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui para nós, né, que não foi mediante a lei, não foi porque ninguém foi capaz de cumprir, a não ser Jesus, mas foi mediante a graça, o favor dele, a fé, né? Então pela fé em Jesus nós conseguimos, né, pelo sangue de Jesus que foi dado numa cruz, nós conseguimos se reconciliar com esse Deus. Então, não é por obras, né? Esse Deus maravilhoso foi, né, entregou o seu filho, falou assim, eu estou planejando tudo. Eu sei que vocês não conseguem por força própria, eu sei que vocês não conseguem por vocês mesmos, mas eu sou Deus. É como se ele estivesse falando isso. E eu vou mandar o meu filho para vocês e vou ajudar vocês, né? Ele levou as nossas transgressões, ele levou os nossos pecados, se fez pecado em nosso lugar para que nós possamos ser salvos, né, em Jesus, né? Então é esse Deus maravilhoso que está trabalhando, né, ao nosso favor. Vocês não conseguem, mas eu vou ajudar vocês. É como se ele estivesse falando isso. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Então, né, é pela fé, pela promessa. Quem tem promessa de Deus, tem um louvor que fala: quem tem promessa de Deus não morre. Então, Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele prometeu. Ele prometeu que ele vai voltar, ele prometeu que Jesus vai voltar com um reinado, que nós iríamos fazer parte desse reinado, né? Que ele tem planos bons para nós, que nós fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino da luz, e ele fala que na casa dele tem muitas moradas, que ele vai ser, né, vai ser o próprio sol lá. Então, ele fez promessas para o seu povo, e é pela fé, assim como Abraão, pela fé, né, acreditou. E nós estávamos falando esses dias, né? Toda geração deve ser pregado que Jesus está voltando. Mas ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou, mas pela fé, nós sabemos que ele está voltando, nós sabemos que a promessa que nós iremos morar em um lugar que será o próprio Deus justo, né? Um Deus um lugar que não vai ter dor, não vai ter corrupção, não vai ter coisas erradas, nos prometeu, né? Nós aguardamos essa promessa, sem desanimar, assim como Abraão. Abraão é um exemplo aqui que o apóstolo Paulo está lembrando nós, lembrando o povo, os judeus, a igreja de Roma, de uma fé inabalável. Então, o que Deus está falando aqui para nós hoje é: se mantenham firmes com uma fé inabalável, né? Porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Passe ano entre ano, mas se Ele prometeu algo para você, para sua vida, para sua família, como Ele prometeu biblicamente que iria voltar, Ele vai cumprir. Porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Aqui ele está falando sobre aquilo que eu falei anteriormente. Então é importante a lei para nós sabermos aonde nós estamos errando,
o que nós estamos fazendo de errado. Sem a lei, nós teríamos um mundo caótico. É preciso de lei para o mundo, né, girar, acontecer. Né? Então, a lei é importante para que nós venhamos a ter ordem. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Ele é conhecido como o pai da fé, conhecido como um grande modelo, exemplo para a gente de um grande homem de fé. Né? Como está escrito, eu os constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Então, esse é o nosso Deus. Um Deus que dá vida a coisas mortas. Então, eu não sei qual circunstância, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual causa que você está enfrentando, mas olha, Deus está falando aqui nessa passagem, né? Ele é um Deus que dá vida às coisas mortas, aos mortos, ele chama à existência as coisas que não existem. Então, esse é o nosso Deus, chama à existência as coisas que não existem, em favor de quem? Da igreja, em favor do seu povo, em favor daqueles que têm fé. Né? A Bíblia fala que a fé move montanhas. Então, a chamada aqui é que a nossa fé seja elevada, que a nossa fé seja firme, forte, inabalável, sabendo que Ele é Deus, né? Que faz, que dá vida a coisas mortas, chama à existência coisas que não existem. Né? Abraão tinha sua mulher, sabemos que a Sara tinha um ventre morto, ela não poderia ter filhos, mas Deus prometeu para ela que daria filho, e o filho da promessa. E então, e ele cumpriu. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. 19. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, aqui falando sobre o ventre da Sara. Né? Então, não, pode estar morto, essa causa pode estar morta, talvez não tenha possibilidades de alguma coisa, pessoas que a gente acredita que não tem possibilidades, não tem jeito mais. Deus é um Deus de coisas impossíveis. A sua fé, a nossa fé, apóstolo Paulo está lembrando aqui de nós termos uma fé como a fé de Abraão, que trouxe vida àquilo que estava morto, que ganhou o favor de Deus, Deus trazendo à existência coisas que não existem por causa da fé de Abraão. Quem dera, né? Que nós possamos ser hoje elevados ao nosso nível de fé, né, para ter esse favor com Deus. Deus se agrada em pessoas que têm fé, né? Deus se agrada em pessoas que reconhecem a autoridade, o soberania dele, quão poderoso ele é para fazer coisas milagrosas, né? Então, que nós possamos ter uma fé dessa. 20. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Nem a morte parou a igreja. Ninguém parou a igreja até hoje. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um evangelho poderoso, nós temos a palavra de vida, que aquilo que transforma,
nós carregamos vida, porque esse Deus, essa palavra que nós conhecemos, que nós carregamos, ela é vida. Às vezes ela confronta, sim, mas é por amor, é porque Deus quer o seu povo junto com ele, é porque Deus quer o seu povo em busca de santidade. Então, nem a morte parou Jesus, esse evangelho. Então, nada pode parar, né? Nada pode parar a igreja, nada pode parar um homem e uma mulher de fé. Tá? Então, nós sabemos que Jesus se fez cruz, né? Então, esse Jesus é a nossa saída, é a saída para o mundo. Né? Jesus é a saída para o mundo, né? 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele finaliza falando, né, da nossa justificação em Cristo, finaliza falando de que Jesus é, né, aquele que nos lavou, nos remiu, comprou, né, a nossa salvação, que não foi nada do homem. A Bíblia fala que todos nós fomos destituídos da graça. O primeiro homem pecou, vivemos consequência disso, mas o segundo homem nos libertou da maldição, da condenação do pecado. Tá? Então agora basta somente crer pela fé. Tá? Nós aguardamos ansiosamente esse reinado de Cristo, aguardamos ansiosamente, né, essa promessa da vinda dele e de um reino, né, que nós vamos fazer parte. Então, basicamente, fazendo um resumo aqui, né, ele aponta sobre Abraão, fala sobre a fé que Abraão tinha, mostra que Abraão não foi justificado pelas obras, mas sim pela sua fé, que Abraão era um homem que acreditava e respondia às promessas de Deus firmemente, sem desanimar. O apóstolo Paulo nos traz essa referência para que nós possamos ter esse modelo de fé, e ele enfatiza muito isso. Basicamente, essa passagem, esse capítulo todo é enfatizando nessa fé e mostrando que é a graça que nos alcançou, né? A graça que é o favor de Deus, né? Que nós não temos, não há nada que nós possamos fazer para merecer esse favor de Deus, né? Eu não estou desfazendo aqui nenhum ato de obras, né? Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, então são duas asas do avião, né? Andando junto. Porém, eu quero que você entenda que não é o ato de obra que nos traz salvação, mas sim a nossa fé. Amém? Então, eu vou encerrar aqui e vou dar a oportunidade para mais alguém falar, quem queira fazer algum comentário. Vou deixar meu pai falar aqui, depois o Bruno, se quiser falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Pastor Galvão? Não está saindo a voz. Peraí, deixa eu ver se eu... Tem que tirar o mudo. Não está saindo a sua voz. Só um minuto. Peraí que a Ana está resolvendo aqui. Aí, já foi agora, né? Acho que foi alguma coisa aqui da gente aqui, não sei se foi do seu lado. Vai ser, irmãos amados, o pessoal do grupo aí do ensino bíblico, né? Estudo sobre carta de Romanos. É uma carta endereçada a Roma, né? Aos irmãos cristãos de Roma. E o capítulo 4 vai dizer sobre a justificação, a doutrina da justificação. Nós sabemos que
fala muito da circuncisão. A circuncisão seria entre os judeus, que ao 8º dia de nascimento tinha que circuncidar os filhos homem, né? E é um pacto que eles faziam entre os judeus. Só que para nós a circuncisão, nada mais, nada menos que é o pacto que nós fizemos com Cristo, que é através do sacrifício de Jesus na cruz, que é o sangue de Jesus, que está lá em Hebreus 4, que diz assim: hoje não há derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então o pacto maior, que nossa circuncisão maior é a nossa comunhão com Cristo, né? Como a igreja é a igreja é única com Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Como o apóstolo São Paulo diz as cartas aos Efésios também, que nós somos edifícios, né? Somos um edifício vivo. Então, frisar aqui, quando fala imputado quer dizer o quê? Calcular, resumir, considerar, avaliar, discutir, julgar. Né? Fomos imputados, não é pegar lá qual o pastor Rafael ele falou sobre Davi, o Salmo 51. Nós sabemos que é um salmo de aquebrantamento, é um salmo que Davi expõe o seu pecado. E lá ele fala acerca do sacrifício. Se todos os sacrifícios do mundo ele daria para Deus, mas Deus tem o que? Mais prazer na obediência do que em sacrifício. Então a carta de Romanos 4, como ele resumiu bem, Abraão foi imputado como justiça. Nós sabemos que Abraão, quando o chamado de Abraão foi chamado amigo de Deus. E Abraão foi chamado pai da fé, pai de muitas nações. Como Deus diz lá no livro de Gênesis: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, ele não conseguiu. Olha para o chão, para a areia, conta os grãos de areia, também não conseguiu. Assim será a sua descendência. Havia uma promessa que vem através de Cristo. Como Jesus falou no livro de Mateus: se o grão de trigo não morrer, fica um só, mas se o grão de trigo morrer, produzir muitos frutos. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o curso desse mundo, que não andam segundo a carne, os prazeres, os desejos, que está lá em Gálatas 5:20, 19, o fruto da carne e do Espírito, mas que faça a vontade do Pai, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e vida eterna. Então a nossa luta constante é contra nós mesmos. Nós lutando, Paulo diz: o que eu quero fazer, eu não consigo, eu faço, o que eu não quero, eu faço. Então quer dizer, nós temos que ter o quê? Domínio próprio. Como disse que Coríntios lá, que Paulo escreve aos Coríntios, acerca da comida, né? Uns podem comer tudo, aí fala o quê? Uns podem comer tudo quanto é tipo de ensino, teologia, teologicamente, qualquer outro já não pode, que morrem, né? Outros fazem teologia, que é estudo sobre a ciência de Deus, e acaba se afastando e desviando. Por quê? Porque muitas vezes existe uma teoria chamada teologia da pinça. Você pega um texto e tira só o que te interessa, você tira o texto, você não vai ver o contexto, você não vai aplicar hermenêutica, você não vai aplicar exegética, você não vai aplicar o texto para quem o texto está dizendo nesse contexto, se é para Israel, se é para a igreja, se é para o milênio. Então é muito importante fazer um curso teológico, é muito importante você estudar a palavra, como estão estudando a doutrina da justificação, né? Paulo escreve para a igreja de Roma. Vocês têm uma ideia, Abraão esperou 10 anos a promessa cumprir. Aí, como a promessa não cumpria, o que aconteceu? Aí houve um problema no meio da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu o quê? Está em Gênesis. Deus permitiu que Abraão, uma criada chamada o que? Agar, uma egípcia, daí nasceu quem? Nasceu Ismael, que era um caçador exímio. Aí depois nasceu Isaac, o filho da promessa. Aí a história diz que Abraão despediu Agar com um bocado de água e pão, foi para o deserto. Aí um anjo veio e bradou. Aonde nós temos hoje em dia Israel e o povo árabe são primos. E essa guerra não tem fim. Essa guerra vai acabar só no milênio. Essa guerra entre árabes, na faixa de Gaza, são primos. Tanto árabe como judeus. Mas árabe eles crê em Maomé, né? Se eles estudar o Talmud, se eles estudar o Torá, que é a lei, vai
vai entender, eles creem em Jesus, os muçulmanos, só que eles creem que Jesus não é um profeta, é um mensageiro. Mas nós não. Nós, pela fé, nós cremos que Jesus é Deus. Tanto que Jesus falou nos evangelhos de João, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele citou o nome do pai, Abraão, do pai Jeová. Quando ele citou o nome de Jeová, antes de Abraão eu sou, o povo pegava as pedras e queria apedrejar Jesus. Jesus teve que sair. Então Jesus, em vários versículos, vários evangelhos sinóticos, vai dizer que Jesus é Deus, ele recebeu a adoração como Deus, ele parou o mar, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou um morto, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a viúva do filho de Naim. Aí são uns milagres que Jesus fez, mas o maior milagre que Jesus deixou para nós é a salvação. Então, ele diz assim, vós sois salvos pela graça, isso não é de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, se não fosse a misericórdia, nós não teríamos nem... Deus olhou em Romanos, vai dizer mais para frente a carta, Deus não olhou para a terra, não viu nenhum justo que fazia o bem, ninguém se atentava para Deus. Então, ele resumindo, ele teve que enviar seu filho, isso já estava planejado lá em Gênesis, já estava planejado, por isso que nós sempre dizemos, sempre nas escrituras vocês vão encontrar três, Pai, Filho e Espírito Santo. É a doutrina da Trindade, vai encontrar três. Os três ficam no céu, carta de João, a palavra, o sangue e o Espírito. Então, o que quer dizer, resumindo, fechando? Que a Trindade, ela existe, realmente, mas a palavra Trindade na Bíblia você não vai achar, mas você vai achar sempre três. Carta de Tessalonicenses 5, 25 e 26 vai dizer assim que são três, que santifica no corpo, na alma e no espírito, são três. A bênção apostólica, são três, que é o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre, são três. Então, senão, não havia necessidade de falar três, falava um, né? Então, fechando aqui, concluindo, a justificação pela fé. Então, nós, como corpo de Cristo, que o maior sacrifício, o maior resgate foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é João 3,16, o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Então, ele nos garante o pacto, fechando o pacto da circuncisão para nós. Você vai encontrar mais na frente das cartas do apóstolo São Paulo, dizendo assim, a circuncisão nada mais do que não valia nada nos dias de hoje. Por quê? Porque a circuncisão maior é o pacto que Jesus fez conosco, que é através do seu sangue, que está lá em Hebreus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, Pai. Bruno, quer falar mais alguma coisa? Alguns minutinhos? Só talvez um comentário, mais um depoimento mesmo. Eu tive uma longa história na Igreja Católica e essa questão da justificação pela fé e pelas obras é algo que é invertido na Igreja Católica. E para mim, o meu aprendizado, o meu entendimento dessa passagem mesmo que nós estamos discutindo, o que ficou muito claro para mim foi quando eu pensei em Deus, da perspectiva de Deus, e entendi que, para Ele como Pai de tantos filhos, a disciplina, a obediência e a fé nele são mais importantes do que os filhos tentando agir por si só aqui. Então, é óbvio que as obras são esperadas de nós como cristãos, mas como consequência da nossa fé, da nossa obediência ao Pai, para trabalhar como um só corpo, o corpo de Cristo, o corpo de Deus agindo nesse mundo. Então, para mim, essa é mais um testemunho de como foi a minha experiência de passar da fé por obras para a fé, a justificação pela fé e não a justificação por obras e não e passar para a justificação pela fé. Uma forma de você entender que realmente, da perspectiva de Deus, faz todo sentido. E é por isso que é dessa forma. Amém. Amém. Pai, você quer falar alguma coisa?
Então, só fechando, concluindo o que o Bruno falou, lá no livro de Tiago, capítulo 2, vai dizer lá assim, ó, só para nós entendermos mais um pouquinho melhor sobre a fé e obra. Tiago 2, e o versículo 18 e 19, só esses dois versículos, assim, ó, mas dita alguém, tu tens fé e tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê que Deus é um só, e fazem o bem. Então aqui vai falar no 21, diz assim, ó, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então ali, na verdade, como resumindo, Abraão contra a esperança, contra a fé, ele fez esse sacrifício. Ele tinha esperança que mesmo se ele oferecesse o sacrifício de Cristo, oferecesse lá o tipo de Cristo lá, quando foi lá, ele foi lá no monte de Moriá, ofereceu o próprio filho, ali ele tinha esperança que mesmo se ele baixasse o cutelo, a foice, e Deus, da cinza, Deus ressuscitaria o seu filho. Então ele foi contra a esperança. Então por isso que ele é chamado pai da fé e amigo de Deus. Amém? Amém. Amém. Então, vamos orar. Obrigado por cada um. Obrigado por cada um de vocês. Que nós possamos ficar com essa palavra. Que Deus venha dar uma fé de Abraão, uma fé inabalável sobre nossas vidas. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não desacredite das promessas de Deus. Se ele falou que vai fazer algo na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua filha, nas suas finanças, na vida do seu marido, ele vai fazer. Continue acreditando, continue firme, continue com uma fé inabalável. O mais importante, ele deixou claro que ele está voltando e está vindo com um reino de paz, um reino que é um reino perfeito, porque ele é perfeito. Tá bom? Então vamos orar antes da gente fechar. Vamos nos concentrar agora com Deus para a oração. Pai Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, ó Deus, por mais um encontro. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se achegou aqui, Pai, cada pessoa que se disponibilizou para aprender mais de Ti. Pai, que eles possam ser cheios de Ti, Pai, que esse encontro, que esse tempo dedicado ao Senhor, Pai, seja um tempo que dê frutos, Pai, frutos na vida deles, que eles possam, Pai, ó Deus, colher, Pai, ó Deus, uma fé mais elevada, que essa palavra venha germinar, venha gerar frutos na casa deles, na família, nos lugares no qual o Senhor os plantar, Pai, que eles possam ser, Pai, ó Deus, homens e mulheres cheios de fé, Pai, que o Senhor, Pai, ó Deus, mantenham eles, Pai, inabaláveis, independente do que aconteça, independente dos desafios da vida, independente, Pai, ó Deus, das circunstâncias diárias, Pai, que eles possam ser, Pai, ó Deus, como rochas, montes de Sião, que não serão abalados. Senhor Jesus, abençoa eles, Pai, ó Deus, abençoa a casa deles, abençoa cada um deles, que eles possam ter um resto de noite, Pai, abençoado na sua presença, Pai, que o Senhor Deus faça, Pai, ó Deus, cumpra as promessas, aquilo que o Senhor prometeu aos corações deles. Pai, eu oro agradecido pela oportunidade, pelo privilégio. Os leva em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado por cada um. É um prazer, uma felicidade, um carinho enorme. Conecta com a gente. Vai ser um prazer estar mais perto de você, poder estar orando por vocês e sabendo o nome de cada um de vocês mais pertinho, assim, por mensagem online, tá bom? A gente tem essa expectativa aí de se chegar um pouquinho, se aproximar mais de vocês. Tá? Deus abençoe cada um e um bom resto de noite para vocês. Vou colocar um louvor aqui para a gente escutar.